E indígenas da terra Laclanô fizeram um protesto ontem contra o marco temporal e a PEC 48, que está em análise no Senado. Os indígenas se concentraram na área próxima à Barragem Norte. Levaram faixas e cartazes para demonstrar a revolta contra o marco temporal e a PEC 48, proposta de emenda à Constituição, que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e seria votada ontem. Eles protestaram com rituais típicos da cultura xoclém. A PEC 48 insere a tese do marco temporal na Constituição e define que os povos indígenas só podem reivindicar terras que ocupavam quando foi promulgada a Constituição em outubro de 88. Ela estabelece definitivamente a Lei 14.701 contra a demarcação de terras indígenas no Brasil. Os povos originários protestam porque afirmam que a tese desconsidera, por exemplo, grupos nômades e comunidades que foram expulsas das terras antes de a Constituição ser promulgada. Para nós ela traz um retrocesso. Por quê? Porque ela vai tirar todos os nossos direitos tradicionais com relação ao nosso território. Então por isso que nós somos contra. O povo Laclanô Xoclém é um povo guerreiro, é um povo que sempre lutou pelos seus direitos, né? E, infelizmente, estão querendo tirar esse direito de nós. Os indígenas apelidaram a PEC 48 de PEC da Morte, uma alusão ao genocídio que ocorreu na época da colonização, quando eles foram praticamente dizimados pelos chamados bugreiros aqui na região. Eu vou citar aqui, o estado de Santa Catarina contratava muitos bugreiros, não é eu que estou falando, é a história que diz, né? Contratava muitos bugreiros em nome da colonização, em nome do progresso, e então aniquilou bastantes, inclusive um deles chama-se Martim Bugreiro, né? E então esse cara veio para matar os povos originários em nome do progresso. Por isso essa PEC ela vem tirando os direitos, inclusive a Lei 14.701, ela já vai tirando nossos direitos e a PEC vem fortalecendo essa lei, por isso que nós estamos ao contrário. É mais um assassinato que eles cometem contra os povos indígenas. Lá no passado tiravam os nossos direitos com armas, né? Nos assassinavam. Hoje eles tiram com as leis, né? Hoje os assassinos, eles são os donos da canetada, né? Porque eles fazem uma lei e aprovam, né? Sem se preocupar com o que vai acontecer no futuro com o povo indígena, né? Que vem perdendo a sua história, vem perdendo o seu território. A PEC 48, que mais uma vez ela vem a nós matar contra o nosso direito dentro da Constituição Federal, como foi falado aqui, né, 231. E assim, o que nos deixa revoltado, eu gostaria de deixar bem claro isso aqui, porque existem parlamentares que nos conhecem aqui, o povo do Alto Vale Laclanô Xoclém, que não consulta a comunidade indígena. E nós sabemos que tem uma lei de igual para igual, né? Assim como o não indígena tem os seus direitos, a comunidade indígena, o povo do Brasil, tem o seu direito quanto à demarcação de terra. Em setembro do ano passado, o Senado aprovou um projeto de lei que regulava a demarcação de terras indígenas de acordo com o marco temporal. Mas no mesmo mês, o Supremo Tribunal Federal decidiu contra a tese. O governo, em sintonia com o STF, vetou o trecho da lei que instituía o marco temporal. Mas esse veto, no entanto, foi derrubado pelo Congresso logo depois. Dessa forma, o marco temporal virou lei em outubro de 2023. O manifesto na Terra Laclanô foi organizado porque estava prevista para ontem a votação da PEC 48 na CCJ do Senado. Mas um pedido de vista coletivo adiou para outubro a deliberação. O STF determinou audiências de conciliação para tratar dos casos que envolvem as demarcações. Os indígenas seguem acompanhando cada movimentação. Nós somos deixados de lado em todas as questões. Não é só sobre as questões de terra, em tudo. Em Santa Catarina a gente enfrenta ainda mais esse preconceito contra os povos indígenas, né? Cada vez mais que o Congresso, que o STF se levanta para criar um projeto de lei, vem nos angustiar. Desde a história do genocídio, né, as leis são contrárias a nós, sempre favorecendo o agronegócio, a colonização, e por isso que nós consideramos como uma PEC da morte.